Agora aqui no Mundo dos Esportes, vamos falar de dinheiro, de grana. O futebol brasileiro é impressionante, rasga dinheiro. Clubes gastam o que tem, gastam o que não tem, endividados em situações delicadas no que diz respeito a equilíbrio financeiro. Na verdade, o futebol brasileiro é um grande desequilíbrio. E para tentar trazer números que vão lhe impressionar, nós vamos conversar agora com Marcelo Guimarães Munck, que é um analista financeiro e que está sempre de olho nesses números incríveis, malucos do futebol brasileiro. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo ao Mundo dos Esportes aqui da Band. Boa tarde, Fernandinho. A gente realmente analisa a situação dos clubes e alguns estão com uma situação um pouco mais favorável, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, né? Já estão um pouquinho mais equilibrados financeiramente, mas, digamos assim, os outros praticamente todos estão com uma situação que a gente chama quase de pindaíba, né? Ele está vendendo almoço para comprar janta e ainda continua investindo. Essa é a situação. Pois é, a maior dívida dos clubes da Série A qual é? Bom, tem dois clubes que estão com uma dívida que eu considero assim o passivo. Tudo que é dívida bancária, obrigações com fornecedores, dívida de contratação de jogadores, que às vezes o pessoal não paga, fica com o boleto em aberto, digamos assim. São dois clubes que estão destoando, né? Digamos assim, o Corinthians está passando de 2,2, 2,3 bi de passivos, né? E o Atlético Mineiro também é outro que está mais ou menos na mesma batida, no mesmo patamar. Rapaz, 2.300, fora o que vem pela frente. Pendências de litígios, trabalhistas, tudo que está para ser julgado ainda, né? Isso aí não entra nessa conta. Não, isso aí no caso já entra. É mais claro que, eventualmente, se tiver, quanto mais atrasar, mais juros, mais mora, isso aí é uma bola de neve, né? Vai crescendo e crescendo. E eu vejo aqui, num levantamento que você fez, que o Cuiabá é o time que menos deve, 32 milhões. E o Cuiabá, engraçado que estava na Série A, caiu para a Série B e está reclamando aí o presidente há muito tempo dos calotes, que não recebe dos times que devem e tal. E isso tem uma consequência desportiva, né? Isso aconteceu com ele cedeu jogadores aí para o Atlético, o Corinthians também, eles não pagaram e ele acabou sendo rebaixado e esses outros clubes que se beneficiaram dos jogadores desse clube, né? E eles acabaram se safando aí da Série B, né? E você vê, o Atlético Mineiro que você disse que tem a maior dívida, muito parecida com a do Corinthians, mais de 2.300 aí em contrapartida você vê lá embaixo nessa tabela o Bragantino devendo apenas 105 mil e o Bahia 91 milhões. O Bahia é uma SAF, o Bragantino é uma empresa, o Atlético Mineiro também é uma SAF, o Corinthians é uma sociedade anônima sem fins lucrativos, uma sociedade esportiva sem fins lucrativos, não uma sociedade anônima, me perdoe. Aí você vê o São Paulo já na casa de 1 bi. Cara, como é que esses times vão pagar essas dívidas, Marcelo? Tem como? Existe previsão? O São Paulo eu até dou um desconto agora. O que acontece? Ele não investiu, digamos assim, em termos de desembolso em 2025. Ele pegou jogadores aí em final de contrato, pegou jogadores aí emprestados, né? Então ele praticamente está tomando remédio amargo aí para 2025. E mal bem está se virando aí nos campeonatos. Não conseguiu seguir na Libertadores, mas ele ainda está tocando aí no brasileiro e está seguindo a vida, né? Agora, mas o Santos é um outro caso. O Santos realmente, para esse ano, ele investiu pesado, né? Com a entrada do Neymar, né? Que a gente viu isso aí. E a gente vê o Santos com uma dívida de 853 milhões, o Palmeiras devendo 823, o Flamengo devendo 666 milhões. 666 milhões de reais. Qual é a diferença, por exemplo, do Palmeiras, que tem uma dívida parecida com a do Santos, para a relação entre os clubes, e o Flamengo também tem uma dívida parecida com o Santos? O importante, de repente, a dívida é um parâmetro, mas o importante é quanto que você arrecada. Eu já fiz algumas análises antigamente, pegar o seguinte: eu pegava quanto que o clube faturava por ano
e pegava a dívida e dividia por quanto que ele faturava. Isso aí dizia o seguinte: quantos anos duraria para ele pagar a dívida? Digamos assim, ele pega o salário dele todo, não gasta nada no ano todo, quantos anos levaria para ele pagar a dívida, entendeu? Isso aí foi um parâmetro que a gente viu. Aí, se você tem um faturamento alto, por exemplo, o Flamengo está batendo, a gente estima 2 bi esse ano, né? E o Palmeiras deve estar, com o Mundial de Clubes, ele avançou bastante, deve estar aí em torno de 1,7, 1,8 bi de faturamento. Esses clubes, segurando uma dívida de 800, 700, é até, entre aspas, aceitável. Mas um clube que tem um faturamento de menos de 1 bi, 700, 500 e pouco, uma dívida dessa já fica complicado de ele conseguir pagar, né? Que é o caso do Santos e do São Paulo. Isso. E o São Paulo está tomando remédio amargo, como eu falei, ele pegou aí, ele fechou a torneira, digamos assim, grosso modo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos números que o Marcelo traz pra gente, as principais dívidas de clubes da Série A e também da Série B. O Corinthians deve 2 bilhões 343 milhões. 2 bilhões 343 milhões. É o clube que mais deve. O Atlético Mineiro vem na sequência. SAF, 2 bilhões 304 milhões. O Botafogo, que é SAF também, deve 1 bilhão 210 milhões. O Cruzeiro, que é SAF também, deve 1 bilhão 158 milhões. Na sequência vem o São Paulo, 1 bilhão e 88 milhões. Cara, não se assustem com esses números. Aí vem o Internacional, devendo 959 milhões. Cara, são números absurdos. O Santos devendo 853 milhões. Olha só que loucura, minha gente. O Vasco... Isso é do ano passado, tá? Isso é do ano passado, porque ainda o ano o 25 tá rolando. Vasco da Gama. Vasco da Gama, 851 milhões. Palmeiras deve 823 milhões. Fluminense deve 822 milhões de reais. A média desses clubes da Série A é de 745 milhões de dívida. Isso é média, né? Aí a gente vê o Flamengo devendo 666 milhões. O Grêmio, 525 milhões. O Atlético Paranaense, 468 milhões. O América Mineiro, também da Série B, 260 milhões. Fortaleza, da Série A, 176 milhões. A dívida do Fortaleza é pequena. Coritiba, 120 milhões. O Bragantino, 105. O Bahia, 91 milhões. O Goiás, apenas 53 milhões. E o Cuiabá, 32 milhões. O que a gente pode tirar de conclusão disso, Marcelo? Que muitos clubes estão preferindo encontrar uma solução financeira e abrindo mão da capacidade esportiva. E na contrapartida você vê times como Corinthians, Atlético, Botafogo, Cruzeiro, que não estão preocupados em resolver o seu problema financeiro, estão tentando dar uma resposta desportiva. É por aí essa loucura? O problema é exatamente esse. Esses clubes que, eu até brinco assim, os que mais devem são os que mais gastam, né? Então, parece que gastam como se não houvesse amanhã, né? E isso aí é preocupante, porque uma hora a conta chega, né? Então, a gente fica preocupado quando vencerem todos esses boletos aí, aí vai começar a vir aqueles bloqueios da FIFA, né? De Transferban, essas outras coisas aí. E aí o clube vai começar a ficar meio asfixiado, né? Ele vai ter que deixar de pagar salários, aí isso aí impacta nos funcionários também do clube, às vezes vão ficar sem salário, e é muito preocupante essa situação. Ô Marcelo, você consegue fazer uma projeção, por exemplo, o Corinthians devendo 2 bilhões 343 milhões, para pagar a dívida dele, com o que ele arrecada, da maneira que ele vem administrando, quantos anos o Corinthians levaria para zerar essa dívida? Eu vou pegar aqui o faturamento mais ou menos do Corinthians. A receita do Corinthians do ano passado foi de 1 bi 120. Claro que essa receita ela não é o suficiente para lucrar, digamos assim. Ela tem que pagar os salários, tem que pagar as contas, tem que pagar as despesas do estádio e essas outras despesas. E aí o seguinte, se ele tiver um lucro
vamos botar assim, de 200 milhões por ano, que é um lucro bem razoável e, digamos assim, bem improvável. Vamos botar assim que ele tem um lucro de 100 milhões por ano. E o lucro ele pega a receita e desconta os custos e despesas, não é quanto sobra. Mal comparando é a nossa vida, né? O que a gente recebeu de salário, pagamos os boletos, pagamos as contas de água, de luz, e tudo isso no final do dia, no final do mês, e aí sobrou, digamos assim, sobrou 100. No Corinthians sobrou 100 milhões. Isso aí levaria 23 anos para você conseguir lucrando esses 100 milhões para você zerar essa dívida. É claro que a dívida acaba não zerando, né? Que você sempre tem alguma coisa para pagar. Mas para você zerar isso aí, você levaria 23 anos. É uma coisa, assim, impensável, né? O Corinthians levaria 23 anos, da maneira que está sendo administrado hoje, com os números do último balanço, 23 anos para zerar a sua dívida. E o Corinthians tem uma boa arrecadação. Acho que depois do Flamengo e do Palmeiras é um dos times que mais arrecada. Aí a gente vai para um outro patamar. O São Paulo, por exemplo, que não arrecada tanto. O São Paulo deve 959 milhões. Quanto tempo levaria para o São Paulo pagar a dívida dele? Nesse mesmo raciocínio. O São Paulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas receitas, só para ter um parâmetro aqui. O São Paulo está com umas receitas aqui de 732, tá? E a dívida dele, ele está em 1088. Vamos imaginar que ele consiga também os mesmos 100 milhões aí do Corinthians, né? Para seguir a mesma batida. O São Paulo levaria 10 anos, quase 11 anos aí para zerar a dívida. Se ele pegar todo esse lucro e todo o dinheiro que sobrou efetivamente no caixa, né? E aí ele levaria quase 11 anos aí para pagar. Então você vê a diferença. Né? Sim. O Corinthians levaria 23 anos aí para zerar essa dívida. Dos grandes de São Paulo, o Santos é o que menos arrecada e deve 853 milhões. A situação do Santos é mais delicada ou não? O Santos é o seguinte, a receita do Santos está aqui em torno de 379, é uma receita baixa, assim, em comparação com os outros. E a dívida dele, isso do ano passado, né, a gente esse ano imagina que a situação vai ficar bem pior, né? Aí 853, mas o Santos não conseguiria, com essa receita que tem, gerar um lucro aí de 100 milhões por ano. Isso aí eu acho que seria impensável. Mas vamos botar aqui uns 50 milhões, que poderia ser uma situação... Assim, você está sendo generoso. Né? Eu estou sendo bem... otimista. Otimista e talvez até utópico, tá? Aí, se ele conseguisse esses 50, né? Isso eu estou com 853, quase 900, né? Então, eu levaria 10 anos, 500, uns 15 anos aí, 14 anos mais ou menos, para pagar as dívidas, no caso do Santos. Isso levando em consideração o retrato do ano passado. Nesse ano, eu creio que a tendência seja a ter piorado a situação, né? Com esse endividamento grande que ele fez aí de investimentos e dessa situação do Neymar, né? Que infelizmente também não está nem jogando. Vamos falar o seguinte, esses três, Corinthians, São Paulo e Santos, são os que têm problemas, mas o Palmeiras tem uma receita superior, a sua arrecadação é superior à sua dívida. O Palmeiras, para pagar a dívida dele, seria muito mais fácil. Isso, eu vou até pegar aqui o lucro exato do Palmeiras. Tá? O Corinthians deu até 300 milhões de lucro no ano passado. Foi uma exceção, tá? Que geralmente ele estava dando prejuízo. Então, essa estimativa de 100 é até bem razoável. Porque ano passado foi um ponto fora da curva. O do Palmeiras aqui, em torno de, vou botar aqui uns 400 milhões, que ano passado ele teve um ano bom, que ele vendeu os jogadores, aí ele teve uma lucratividade boa de venda de atletas, né? O Palmeiras é muito eficiente nessa parte. Então, a receita dele, vou botar aqui que ele tem um potencial aqui de gerar 500 de lucro, né, digamos assim. Então, se o Palmeiras gerar uns 500 de lucro, a dívida dele está em 823. Digamos que ele levaria menos de um ano e meio para pagar essa dívida, olha só a diferença.
Olha, O Flamengo também deve estar mais ou menos nessa batida. O Flamengo, né? Que são as equipes O Flamengo melhores. deve levar uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos também. Pois é, aí olha só que loucura. Nós estamos conversando aqui com o Marcelo Guimarães Moon, que é analista financeiro de clubes, acompanha de perto a situação econômica das equipes. O Corinthians levaria, da maneira que está, se fizesse tudo certo a partir de agora, 23 anos para pagar a sua dívida. O São Paulo, se fizesse tudo certinho a partir de agora, 10 anos. O Santos, se fizesse tudo certinho da mesma maneira que o Corinthians e São Paulo, mais 10 anos para pagar a dívida. O Palmeiras pagaria a dívida dele em 1 ano e meio, 2 anos, a mesma coisa o Flamengo. Fazendo uma comparação do mundo empresarial para o mundo desportivo, não é absurdo falar que o futebol brasileiro, as equipes estão falidas economicamente? Eu diria que sim. O que acontece? A gente tem um indicador que eu até controlo também, que é o patrimônio líquido. O que seria esse patrimônio líquido? Eu pegaria, por exemplo, vou pegar o Corinthians. O Corinthians ele tem ativos, que são os atletas. A gente chama de intangível, uma palavra meio estranha, né? Mas o intangível, que a gente vê, é uma coisa não tangível. O que é um intangível? É o contrato que você tem com um jogador. Você contrata ele, você tem um papel, que tem o direito de uso desse jogador por um determinado tempo, que é o contrato. E, além disso, você tem também o estádio, tem outros pertences, digamos assim, que o Corinthians tem, os veículos lá do clube e mais outras coisas. Digamos o seguinte, eu pego tudo isso aí, boto na mesa e boto do outro lado todos os boletos e todas as dívidas que eu tenho que pagar. A maioria desses clubes aí, Santos, o próprio Corinthians, o próprio São Paulo, se eu pegar todos esses ativos, todos esses recursos e fazer frente às dívidas, eles vão ficar com uma situação negativa, ou seja, eles vão liquidar tudo, vão liquidar... Se vender tudo que tem, não paga a dívida, é isso? Não paga a dívida, não paga, vão Deus ficar do negativos. Bom, é uma coisa absurda. Vamos ver agora com a CBF nessa história do fair play financeiro, se a gente consegue equacionar, vamos ver a solução que eles vão encontrar. Marcelo, a gente vê, por exemplo, o Botafogo, ano passado, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas tem uma dívida gigantesca de mais de 1 bilhão 210. Cara, isso tudo tem um custo. Quanto o Botafogo investiu, que ganhou de título. Dá pra falar assim, quanto custou o título da Libertadores pro Botafogo com compra de jogador, com venda? Ou quanto custou o título do Campeonato Brasileiro? O Corinthians, por exemplo, quanto gastou para ganhar o Campeonato Paulista desse ano? O que você pode falar? Eu vou começar pelo estadual, que eu já estou aqui com as tabelas já na mão. Aí eu tenho 2 situações aqui. Eu tenho o valor do elenco, tá? E eu tenho no estadual, como ele ocupou o primeiro trimestre, basicamente, ele terminou no finalzinho de março, né? Aí eu fiz aqui um cálculo bacana, que foi que eu usei já o balancete do primeiro trimestre de 25. Então eu já estou com dados aqui de 25 para conversar. Ah, legal. E aí eu vou ver aqui, eu peguei os 2 finalistas, né? Os 4 finalistas que jogaram as finais do Rio e do São Paulo, Flamengo e Fluminense, que fizeram a final, Corinthians e Palmeiras, que fizeram a final, né? Aí, olha só, a folha de pagamento, eu estou pegando só o que eu tenho que pagar, os salários basicamente dos jogadores e dos funcionários ali da área, praticamente do futebol, que é o carro-chefe. Do Flamengo, a gente pagou 95 milhões de folha de pagamento, valor bem relevante para o primeiro trimestre. O Fluminense, 92,5. Só que é o seguinte, o Flamengo, em termos de arrecadação, e o Fluminense é uma arrecadação muito menor, menos da metade. Então, essa folha, digamos assim, entre aspas, sangra muito mais o clube do que o Flamengo, entendeu? Ele paga 95 tranquilo. Isso já está descontado premiação por título e tal? No caso, no Campeonato Carioca não teve nem título, né? Isso aqui é só folha de pagamento. Não estou nem considerando o título, porque isso aqui foi no fechamento do trimestre, não deve ter... No Paulista, sim, já deve ter tido premiação. No Campeonato Carioca a gente não tem mais premiação, não tem tido premiação. O Corinthians gastou 130 milhões de folha salarial no primeiro trimestre. Para ganhar o Campeonato Paulista, o Corinthians gastou 130 milhões de reais com o departamento de futebol, de salário. Com folha de pagamento de salário. Meu Deus do céu.
Aí, e o Palmeiras gastou 105, mas o Palmeiras, ele está mais equacionado, ele está numa situação. E aí a gente pega aqui o elenco que isso que eu falei é o que eu tenho que manter o meu elenco, eu tenho que pagar os salários, pagar os recursos. Mas o elenco, ele foi investido no passado, né? Ou seja, eu contratei jogadores, eu investi, eu desembolsei recursos, né, dinheiro. E aí eu vou fazer aqui uma comparação. O Flamengo, ele também investiu bastante por causa do Mundial. Ele estava com um elenco de 990 milhões no primeiro trimestre. O Palmeiras está na mesma batida ali, 1 bi e 18, o elenco do Palmeiras ali. Muito próximo do Flamengo. Os dois estão bem juntinhos ali, disputando todos os títulos, não é à toa, porque eles têm realmente um parâmetro bem parecido. O Corinthians, o elenco do Corinthians, 478 milhões para pagar. Mas olha só que interessante. O elenco do Corinthians, 478 milhões, e eu tenho 130 milhões de folha salarial. E o Palmeiras, 1 bi e 18, que é o elenco, mas eu tenho 105 milhões de folha salarial, ou seja, eu pago proporcionalmente muito caro pelo elenco pelo que eu gastei no elenco. E o Fluminense, 259 milhões o elenco e 92 milhões ali a folha salarial. Também acaba sendo alta frente aos jogadores, né, que a gente tem ali no elenco. Você consegue... Quanto custou cada ponto conquistado no campeonato? Isso é muito interessante, essa parte que a gente faz. É um trabalho que a gente fez no ano passado, também com a Libertadores. Olha só que interessante. Cada ponto conquistado pelo Flamengo foi 2,88 milhões. No Carioca? No Carioca, levando em consideração... 2 milhões por ponto? Por ponto. Levando em consideração a folha que eu paguei de salário, na folha de pagamento. Tá. E o Fluminense, 4,22. 4 milhões, o dobro? É o dobro, porque ele fez menos pontos, né? O quê? O Flamengo fez mais pontos. O Flamengo fez 33 pontos, o Fluminense fez 22. E aí, quando você faz menos pontos, você gastou mais ou menos a mesma coisa, parecido, e o teu custo acaba ficando mais alto, né? E o Corinthians? O Corinthians, ele está com 3,51, é muito interessante, 3,51, e o Palmeiras 3,50. Eles empatam. E o Palmeiras fez menos gols. Isso são pontos, né? Você está falando em pontos. Isso. Pontos e dividido pela folha salarial. Aí ele dá 3,51 a folha pelos pontos, perdão. Cada ponto no Paulista, o Corinthians e Palmeiras gastaram 3 milhões. 3,51, levando em consideração a folha de pagamento. Legal, não, tranquilo. Quanto custou cada gol que esses times marcaram? Pois é, cada gol, olha só que bacana, né? O Flamengo, cada gol marcado, custou 3,17 milhões. Olha só que cada gol, 3 milhões. Cada gol, 3 milhões. Imagina o seguinte, quando você está comemorando o gol, é como se você visse assim, um Diego voando, 3 milhões voando ali, junto com a rede balançando. O Fluminense, 5 milhões. Por gol? Por gol. Meu Deus. O Corinthians, 5,20, bem parecido com o Fluminense. Sim, cada gol que o Corinthians marcou no Paulista custou 5 milhões, fazendo a conta. Isso em torno de, levando em consideração a folha de pagamento. Não, tudo e bem. O Palmeiras, 4,20, levando em consideração a folha de pagamento. Cada gol do Palmeiras, 4 milhões. Cara, eu imagino, quanto o Santos gastou? Você tem esse número? Não, eu não... Você só tem dos que chegaram na final. Não, legal. Cara, do brasileiro eu tenho. Do brasileiro atual, você tem? Do brasileiro atual? Tenho. Eu vou mostrar em seguida, depois para você. Tá. Qual o time que... Não, vamos pular pro brasileiro. Você tem mais alguma coisa para acrescentar desses números malucos dos estaduais? Eu peguei aqui o valor do elenco. Quanto custou, se eu pegar o elenco todo, tudo que eu investi no meu elenco, e quanto custou cada ponto e cada gol. O ponto que ficou mais interessante para o Flamengo, sempre muito parecido com o Palmeiras, né? O Flamengo, 30 milhões cada ponto conquistado no campeonato estadual. Em relação ao que ele gastou para fazer o time. Isso, é o que ele montou o elenco. Ele juntou lá os jogadores, contratou em 2022, 2023, 2024, montou o elenco. E esse elenco disputou o estadual de 25, e cada ponto conquistado custou 30 milhões, levando em consideração. Deus do céu. O Palmeiras custou 34 milhões, 33,960. Os números deles se assemelham muito, por isso que eles estão na frente disparado. Exatamente. O Corinthians gastou quanto, cara? O Corinthians foi 12 milhões 940. Por ponto? Por ponto.
O time que o Corinthians montou custou, no Campeonato Paulista, 12 milhões de reais por ponto. Por ponto, isso aí. Isso e o Fluminense, a mesma coisa. 11.780, muito similar ao Corinthians ali. Que loucura, cara. E a gente tá com o brasileiro andando. Nós estamos conversando aqui com o Marcelo Guimarães Munk, que é analista financeiro. O Campeonato Brasileiro está em andamento. Tem algum número interessante desses clubes? Bom, a gente fez duas análises aqui com os paulistas e com os cariocas. Aí eu vou começar aqui com os paulistas, que tem um clube muito interessante aqui, que é o Mirassol. A gente vai abordar algumas coisas. É a sensação do brasileiro. Exatamente, a sensação, porque, só para eu dar um spoiler aqui para iniciar, ele só investiu 6 milhões de reais no elenco, e o elenco dele vale 135 milhões, não é um elenco tão caro. Só para comparar o Palmeiras, já a visão do brasileiro, tá um elenco um pouco mais caro, porque ele se reforçou e reforçou bastante. O elenco do Palmeiras está 1.273 milhões, 272.900. Aí você vê ali, é praticamente 10 vezes, 10 Mirassóis, né, digamos assim, o elenco do Palmeiras. E o Mirassol está pertinho na tabela. Isso, exatamente, os dois estão ali disputando, né, ponto a ponto. E o Corinthians, o elenco 662 milhões. Quanto o Corinthians gastou para montar o time do brasileiro? Ele está com... O elenco dele está 662. Ele gastou esse ano não muito, porque ele tomou o transfer ban e ele estava meio... Mas mesmo assim, quebrado. Esse elenco do Corinthians custou 600 milhões. 662 o elenco atual dele. Meu Deus do céu. É o segundo mais alto. Eu estou aqui com o Bragantino, 544, o São Paulo, 539 e o Santos, 486. Nossa, mais ou menos na mesma batida aí. O Mirassol realmente que está bem mais abaixo. O Mirassol é o time, não só dentro de campo, como fora dele também, que tem o melhor desempenho e resultado nessa relação desportiva econômica? Isso, aí eu fiz aqui um valor do investimento sobre o ponto, né? E aí, assim, é que o São Paulo, vou botar aqui não só o investimento, vou botar aqui o elenco, né? Tá. O elenco inteiro, né? Vamos ver aqui o elenco por pontos. Cada ponto conquistado pelo Mirassol... No brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que está rolando. Até esse momento. 24, 25, 23, 24, 25, que ela está irregular porque tem jogos para completar, né? Sim, mas nesse momento, vamos fazer um panorama de momento. Aí a gente pegou o elenco e dividiu pelos pontos conquistados. Aí é o seguinte, quanto menos que você gastou, mais eficiente você foi, né? Sim. Então o elenco do Mirassol, cada ponto que ele conquistou, custou 3 milhões e 144 mil. Cada ponto que ele conquistou. Tá. Só para ter uma ideia, o que gastou mais aqui foi o Palmeiras, que realmente ele fez um investimento absurdo, né, na janela e tudo, e o elenco é muito caro. Mas ele gastou 24 milhões em cada ponto que ele conquistou. Então, nossa, o Mirassol 3 e o Palmeiras 24 custou? 24, exatamente. Nossa senhora, 8 vezes mais. 8 vezes, exatamente, 8 vezes mais. E o Corinthians? Mais ou menos na mesma balada ali. O Corinthians gastou 20 milhões e 700 por cada ponto que ele conquistou. No brasileiro? Isso, no brasileiro até esse momento. Claro que conforme você vai conquistando mais pontos... Sim, mas é a situação de momento, a situação do momento. E o São Paulo? O São Paulo ele está ali com 15 milhões 402 em cada ponto que ele conquistou. Meu Deus do céu. Pegando o elenco dividido pelos pontos. E o Santos? O Santos 18 milhões. Por ponto. Ele está com um elenco de 486 milhões, conquistou 27. Então ele não conquistou muitos pontos, né? Então gente, ele acaba ficando caro. Esses números do Marcelo são impressionantes. Você vê, o Mirassol até esse momento no Brasileiro gastou, pelos pontos conquistados e o que tem de custo do investimento e tudo, 3 milhões por ponto. O Palmeiras, 24 milhões por ponto. O Corinthians, 18, né? Você falou por pontos? Isso, 18. 18 milhões por Corinthians. Santos 18, perdão. Santos 18. 20,700. Corinthians 20 e o São Paulo 15, né? O São Paulo 15,402. Cara, olha aqui, aí você vê a eficiência do Mirassol, cara. Olha a diferença de gasto. Você pega o Corinthians totalmente desequilibrado, o Palmeiras que está equilibrado financeiramente gastou 24, o Corinthians 20, o São Paulo 15, o Santos 18.
E o Mirassol, por ponto conquistado até esse momento no Campeonato Brasileiro, gastou apenas 3 milhões. Cara, é assim, é uma disparidade de gestão tão grande que beira a irresponsabilidade. Se a gente não fizer nada, Marcelo, não acontecer nada, continuar tudo do jeito que está, se não vier uma machadada da CBF, uma organização de fair play, vai continuar do jeito que está. Quanto tempo para isso explodir? Essa maneira que os times governam a sua situação econômica e financeira. Eu gosto muito do comentário do professor René Simões, meu mestre aí. Ele é muito bom. Grande René, um abraço para ele. Ele deve estar ouvindo a gente aí. É o freio de arrumação. Ele falou que às vezes quando você está correndo assim, você puxa o freio de mão, dá aquele solavanco, o cara com o cinto vai lá, vai dar aquela ida para frente, mas o cinto... Aquela brecada para ajeitar a galera do ônibus. Isso. Ele falou que esse momento talvez pode ser talvez daqui a 1 ou 2 anos, se não tiver implementação logo desse fair play financeiro, vai acontecer o que a gente viu em clubes lá na Europa, né? Eles tiveram que ser rebaixados porque infringiram as normas, caso foi implementado o fair play, né? Mas, assim, se você começar a ficar devendo mais de 3 meses de salário, o jogador já está livre, né? Então, daqui a pouco, todo esse investimento que foi feito aí nos clubes, ele pode virar Vão perder, né? Pode ser perdido e o cara sai de graça. Então, esse é o grande risco, né? Cara, me volta o número, é absurdo. Para ganhar o Campeonato Paulista, o Corinthians gastou mesmo quanto por ponto? Deixa eu puxar aqui, só um instantinho. Caramba, olha esses números absurdos, essa loucura, cara. Ó, pelo elenco do Corinthians, a gente tem aqui, ele gastou 478 milhões para manter o elenco, né, claro. E para conseguir conquistar cada ponto conquistado pelo valor do elenco foi 12.940. 12 milhões. 12 milhões. Cada ponto que ele conquistou, ele já teve um custo de 12.940. E cada gol? Se eu pegar os gols, 3.190 cada gol que ele fez. Que loucura, cara. Isso porque tá devendo 2 bilhões 300 e tralalá. Minha gente, são números estarrecedores. É uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, acha chato, mas isso é uma realidade. O Marcelo traça um perfil econômico que até em alguns momentos fica cômico pelos absurdos, pelos valores que chegam, que atingem, mas ele revela uma coisa trágica no futebol brasileiro, que é a irresponsabilidade econômica. E a gente tem que acabar com isso. Marcelo, muito obrigado pelos seus dados, pelas suas informações. Você queria complementar com mais alguma informação, alguma coisa? Porque realmente os seus números são impressionantes, assustadores. Eu queria só complementar, assim, a gente não chega nunca que sem ajuda, né? Então, eu tenho o meu amigo lá, o Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, que ele me deu a oportunidade. A gente tem vários vídeos do ano passado, quem quiser acessar, são muito legais, assim, eu discutindo com ele parte de finanças. Canal do Flamengo, mas sempre tem o pessoal que quer saber como é que estão as coisas. Então, a gente fez uns vídeos lá. O outro, professor René Simões, não tem nem dúvidas, assim, que ele me ajudou bastante, ele dá umas diretrizes, boa parte dessas coisas interessantes aqui, ele me deu o direcionamento. O Edilson Silva, que também está sempre, é um irmão nosso aí, que está sempre junto. Grande Edilson, abraço para ele. Grande Edilson, aí ele está no debate pronto aí com vocês aí na Band. E o consultor Paulo Serrano, ele que viabilizou aí o encontro entre essas duas feras aí. Obrigado. Então, todos esses aí ajudaram bastante a gente. Aí. E ajudaram a gente também a trazer esses números. O Corinthians, 23 anos para pagar a dívida deles, fizer tudo certinho a partir de hoje. O São Paulo, 10 anos. O Santos, 10 anos. O Palmeiras, do jeito que tá, paga a dívida dele. Em 1 ano e meio, a mesma coisa acontece com o Flamengo. Conversamos com Marcelo Guimarães Munk, analista financeiro, que trouxe aí um parecer muito interessante, um estudo sério,
detalhado, minucioso sobre a realidade do futebol brasileiro. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um grande abraço. Tendo novidade, está aberto aqui o microfone da Band para você. Um abraço para vocês aí e boa tarde para todos. Obrigado. Mundo dos Esportes volta já.